olá, espectadores do Jornal Liberal, do Grupo Liberal. A gente está hoje com a Gabriela Biló, uma entrevista muito especial aqui para o Grupo Liberal. Obrigado, Gabriela, por aceitar o convite. Eu sou Abílio Dantas, sou coordenador de cultura do grupo e ex-repórter de política, e estou aqui com a Camila Azevedo, repórter de política e economia do Grupo Liberal também. A Gabriela está lançando o livro A Verdade Vos Libertará, um livro que faz um passeio pelo Brasil a partir do trabalho dela como fotojornalista, e a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre esse trabalho com a Gabriela. Então, Gabriela, minha primeira pergunta é, nessa cobertura que o livro traz de 10 anos, de 2013, né, o ano emblemático das marchas de junho no país todo, até 2023, muita coisa aconteceu, e muita coisa foi fotografada no teu trabalho. Fala um pouco sobre a escolha dessas imagens e a construção desse livro, né? E também, acrescentando, é um livro de multimídia, né? É um hipertexto, traz QR Codes, né? Tem uma série de inovações também como formato. Queria que tu também falasse um pouco disso. Primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando com o público do Liberal, estou muito feliz com o convite e é uma honra participar. E poder falar do meu trabalho também, então fico muito feliz, obrigada. Bom, a narrativa do livro é um arco político de 10 anos, né, então é uma visão muito particular de uma leitura política minha. Então, muitas pessoas têm uma leitura de política parecida, mas ela acaba sendo pessoal. O livro é essa leitura política através das minhas fotos, então não é um almanaque, não é todos os fatos políticos que aconteceram no Brasil nesses 10 anos, é onde eu estava nesses momentos políticos do Brasil e o que eu estava fotografando. Então, é literalmente ver a política pelos meus olhos nesses 10 anos, né? Então, ele começa em 2013, com as manifestações de junho de 2013, e aí ele passa pelas manifestações pedindo impeachment, depois com o impeachment da presidente, depois com as eleições, o processo eleitoral, e aí a gente tem o Bolsonaro, na posse do Bolsonaro, depois a gente tem a pandemia, processo eleitoral novamente, e terminando na posse do Lula e depois o 8 de janeiro, né? Então aí vocês têm o arco certinho de 10 anos, e para mim esse arco se encerraria em 2023, independente de quem ganhasse as eleições. Então ele retrata mais ou menos o crescimento da extrema-direita também no Brasil, né? Então a gente vê a volta, pedidos de intervenção militar, né? A volta dos militares, isso a gente começa a observar já em 2013, então dá para ver certinho quando foi que começou e no que culminou, né, na tentativa de golpe militar no dia 8 de janeiro. E a ideia era que em 2023, independente de quem ganhasse as eleições, esse ciclo se fecharia, se fosse com consolidação ou um golpe militar, né, com a vitória do ex-presidente Bolsonaro, ou com a vitória do presidente Lula, que seria um novo ciclo se começando. Então, de qualquer forma, em 2023, esse ciclo acabaria. Então, a ideia do livro foi antes disso tudo acontecer, foi antes da posse, antes das eleições, eu comecei a fazer o livro, que era justamente tendo essa ideia de que o arco acabaria ali. E eu sempre falava que a minha última foto seria no dia 1º de janeiro, independente de quem ganhasse, a última foto ia ser no dia 1º de janeiro. E acabou que nesse processo de alinhar as últimas fotos, arrumar o sumário, aconteceu o 8 de janeiro, então as últimas fotos são o 8 de janeiro, acabou que entrou o 8 de janeiro, foi muito próximo, então a gente conseguiu entrar, olhando assim o livro, não tem sentido não ter entrado dia 8 de janeiro, que acho que foi o ápice disso tudo, né, de uma crescente que veio de 2023, e ele conta também como que a internet teve esse papel, né, também. Então, a gente vê a evolução do Facebook para o WhatsApp. Então, a gente tinha antes o Facebook que organizava as manifestações de junho de 2013. As pessoas eram mobilizadas pelo Facebook, pelos grupos de Facebook. E aí a gente vê um presidente eleito pelo WhatsApp, né? Então, você vai vendo o papel das redes sociais entrando na política, saindo do virtual, indo para o real, para a política. E a gente queria trazer isso também, não só como que a estética muda, né? Então a estética do livro vai mudando ao decorrer do ano, o meu jeito de fotografar vai mudando, porque a minha fotografia vai amadurecendo, eu vou lendo o mundo também de outra forma, então tem essa evolução do olhar,
tem a evolução das redes e a diferença de estética, né? Como que a internet, isso é um trabalho do Pedro Inouye, que é esse artista visual maravilhoso que fez as intervenções no livro, né? É importante falar, o livro é assinado por mim, né? Que as fotos são minhas, pelo Pedro Inouye, que fez todo o grafismo do livro, e pelo Medo e Delírio, que é um podcast, Medo e Delírio em Brasília, que é um podcast de política. Eles são super irreverentes, eles são super engraçados, e eu gosto muito da leitura política deles, então eu convidei eles para fazer o livro comigo, me ajudar a roteirizar, e no livro também tem alguns QR Codes, uns QR Codes, que você pode acessar, e tem muita coisa, tem assim, desde algumas que são a história da foto, aí tem outros que são uns episódios explicando aquela situação, tem outros que são só sons para ambientar. A ideia é que seja um livro bem sensorial e que as pessoas sintam que essa história é delas também, né? Então a gente tem muitas fotos que viraram memes, por exemplo, que chegaram em muitos lugares, muitas pessoas nem sabem que as fotos são minhas, e eu gosto de brincar com isso também, de quando você viu esse meme, o que estava acontecendo na sua vida? Então eu acho que é interessante você colocar um meme como arte ali no meio, porque ele traz esse estranhamento, né, da internet, do virtual, e ao mesmo tempo a sua vida, a sua história, o real tá ali, né? E aí a gente fez toda essa maçaroca, que eu acho que deu tudo certo, traz essa coisa da acessibilidade do livro. E uma outra coisa que eu gosto muito no livro é que ele tem, primeiro que ele tem duas capas, né? Ele tem essa capa aqui... Isso quer dizer... Ele tem essa capa aqui, que é uma capa que ela sai, então eu vou mostrar para vocês. Ela sai e ela vira um pôster. Então tem uma foto que é um pôster dentro dela, né? Depois vocês veem melhor. É um pôster dentro dela. E essa é a capa de fora. E a capa de dentro é uma foto que é a foto que eu ganhei o menção honrosa no Vladimir Herzog, que é um prêmio de direitos humanos, que é essa aqui. Então, isso já é uma coisa bem legal, porque você tem a opção de qual foto você quer deixar, né? Às vezes você gosta mais de uma foto do que da outra, então você já tem essa opção, que eu acho que é bem respeitosa com o leitor. E ela também tem assim, o prefácio é da Miriam Leitão, é muito legal, é uma carta que ela escreveu para mim. Tem uma frase do Criolo que ele criou especialmente para o livro também. E dentro do livro tem um encarte, que são vários textos de algumas figuras que eu considero que foram bem chaves nesse processo todo, que são, uma é a Juliana Dalpiva, a Patrícia Campos Melo, o Átila Lamarino e o João Weiner. Então eles quatro escreveram textos que vêm com um livro que a ideia é que depois que você mergulhou ali no texto, ouviu, leu, você fica meio sem chão, meio perdido, eu não tenho certeza do que eu estou sentindo, e aí esses textos vêm e dão uma boa amarrada, assim, uma boa consolidada, você não está louco, isso aconteceu mesmo, assim, sabe? Então, aí você lê com palavras e não só com imagens, né? E acho que é isso, acho que eu até falei bastante já. É um projeto que eu estou muito apaixonada, ainda a gente acabou de lançar, eu ainda estou bem apaixonada pelo livro. Depois não vou nem mais aguentar olhar para ele, mas por enquanto eu ainda estou na fase de lua de mel. Aham. Maravilha. Eu ia até comentar a carta da Miriam Leitão, acho bom que tu falaste, assim, eu achei, é um texto muito afetuoso também, né? Então, ao mesmo tempo que é um trabalho artístico, jornalístico, mas traz também esse viés da ligação das pessoas com aqueles fatos de alguma maneira, né? Com essa década que a gente viveu, né? E isso me chamou bastante atenção. Eu acho que a ideia da carta e do livro é meio que fazer é quase um livro de memórias, assim, né? Então, o que eu sempre falo, assim, a gente teve um presidente que chamou de revolução à ditadura, né? Então, é um livro, e até o nome do livro brinca com isso, né? A verdade vos libertará. O que é a verdade, né? Que verdade é essa, né? A gente sabe que a verdade é escrita por quem está no poder, né? Então, a verdade é mudada, os livros de histórias mudam de acordo com quem está no poder, é um tipo de narrativa diferente. E a política brasileira nada mais é do que uma grande guerra de narrativa. Então, o que é a verdade? É uma frase que o ex-presidente Bolsonaro falava muito, e que é meio que uma ironia, né? Porque ele ficou conhecido por causa das fake news. Então, e é um presidente que, quanto
quanto mais você cava a verdade, mais ele se desfaz, né? Então é muito interessante isso, assim. Quanto mais você vai atrás da verdade, mais mentiras você compreende nesse mundo. E aí esse é um livro quase como um memento mesmo, assim, para você, para que a história não seja corrompida, né? Para que você não tenha esse duelo de narrativas e as coisas vão ficando etéreas com o tempo, né? Porque a nossa memória é muito curta. O processo do livro, de seleção de imagens, enquanto eu procurava as fotos, tinha muita coisa que eu tinha esquecido que aconteceu, e eu estava lá fotografando, né? Então imagina quem não teve esse privilégio de estar nesse lugar. Sim, eu queria te perguntar um pouco agora sobre, para quem acompanha o teu trabalho, conhece algumas imagens, da feitura, do processo de criação das coberturas, né? Primeiro, a tua preparação, quando, por exemplo, tu vais para um protesto ou para a posse de um presidente, como é que tu te preparas, não apenas do ponto de vista técnico, das máquinas que tu vais utilizar, mas tu também procura fazer uma leitura sobre aquele contexto político ou se dá de uma forma mais instintiva a tua cobertura, onde tu te colocas, o que é que tu vais buscar, enfim, queria que tu falasse um pouco desse processo. Eu tô sempre no meio político, né? Então eu leio sobre política e consumo política o tempo todo. Então, quando eu vou fotografar uma manifestação, eu provavelmente já sei do que aquilo se trata, eu já sei o contexto dela, né? Então, mas eu diria que para você fotografar qualquer coisa, independente se seja política, se seja manifestação, se seja newborn, se seja show, tudo que você vai fotografar, você precisa saber o que você está fazendo. Você precisa ter conhecimento sobre aquilo. Então, eu diria que fotografia é muito parecida em todas as áreas, né? Quanto mais você sabe sobre aquilo, quanto mais conhecimento você tem, melhor você antecipa as coisas, melhor você tem uma leitura, melhor você fotografa. Então, eu acho que essa é uma coisa que todos os fotógrafos fazem, na verdade, tentar entender o máximo possível profundamente o objeto que eles estão fotografando. Então, acho que a minha preparação ela é mais cotidiana, assim, é estar sempre envolvida com política. Tanto quando eu saio de férias é um caos, assim. Já é rotina, né? A Camila está comentando. Eu acho que a gente podia comentar algumas das imagens também, né? Sim. O Tarso colocou aqui pra gente. E a primeira é a capa do livro. Queria que tu falasses um pouco do contexto, da formação dessa imagem e da escolha dela como capa também. A capa do livro foi uma foto que foi feita no que a gente chama de rescalda, no dia seguinte do 8 de janeiro. A bandeira ao fundo é a bandeira da Praça dos Três Poderes, é a bandeira oficial do Brasil, né? A bandeira do Brasil, a Praça dos Três Poderes é a bandeira principal. E eu tô dentro do palácio nessa foto, e é um trincado que fez na janela durante a manifestação golpista. Eles invadiram o Palácio do Planalto e quebraram o palácio inteiro, e essa é uma vidraça que ficou trincada, e aí eu alinhei a janela com a bandeira do Brasil no fundo, que eu achei bem simbólico, para dizer o momento que o Brasil viveu e está vivendo, né, que é essa bandeira do Brasil trincada. Então, acho que foi isso. E achei uma foto bonita esteticamente, principalmente que a gente tem a foto a foto de baixo vermelha, ter o azul e ter o vermelho. Eu gostei bastante também da composição das cores. Achei que ficou bem interessante o jogo de cores. Uhum. Nesse momento do 8 de janeiro, e aí fazendo um link com uma outra pergunta que a gente estava pensando, eu vi algum relato teu em uma entrevista falando sobre o perigo, né? O risco de estar ali enquanto profissional da comunicação. E a gente está nessa profissão, eu já estou também mais ou menos na mesma época que tu começaste, 2012, 2013, a gente meio que acompanha o crescimento dos discursos de ódio contra a imprensa, chegou no ápice nesses últimos 4 anos e segue, né? Continua. E tu falaste agora que tu estavas dentro do palácio na hora dessa foto, né? Fala um pouco Sim. desse momento, como foi conseguir estar lá dentro nesse momento, né? De tanta violência de diversos tipos, né? E conseguir fazer essas imagens, né, nesse momento. Eu acho que é meio inerente a todos os fotojornalistas tentarem estar no lugar certo na hora certa, né? A gente trabalha e se especializa nisso.
Mas nem sempre consegue. Quando você consegue é que você deu tudo certo, né? Eu estava de folga nesse dia, era um domingo, eu vi a invasão pela TV. Eu estava num restaurante almoçando, e aí pela TV eu vi que o palácio estava sendo invadido, que o Congresso estava sendo invadido, na verdade. Aí eu corri para casa, peguei equipamento e fui sem saber muito como ia ser, né? Chegando lá, eu me viro. E estava realmente, assim, muito destruído. O STF, por exemplo, estava irreconhecível. Assim, eu demorei para conseguir me situar dentro do STF, porque estava tudo tão quebrado que e água assim, cobrindo os pés, assim, uma situação muito triste, assim, muito triste. Então, demorei um pouco para conseguir entender ali o STF, também não consegui fazer muitas fotos no STF, porque a polícia estava já retomando. O Congresso, quando eu cheguei, eu não entrei, escolhi não entrar nele, porque eu vi que já estavam entrando no Palácio do Planalto, e eu pensei, bom, se eu entrar no Congresso, eu vou perder muito tempo aqui dentro, e talvez eu não consiga chegar no Palácio do Planalto. E aí, na minha cabeça, era, o Congresso já invadiram outras vezes, mas o Palácio do Planalto, nunca. Então, para mim, a coisa era chegar no Palácio. Então, eu dei a volta, eu cruzei pelo teto do Congresso, e desci para o STF, cheguei lá, a polícia estava retomando, pediu para eu saí, atravessei a praça e entrei no Palácio. Mas ali não foi nem uma hora, acho que foram, eu preciso lembrar o número exato, mas se eu não me engano foram 52 minutos. A minha primeira foto na esplanada do Ministério, com o Congresso de longe, e a última foto, que foi o vidro estilhaçado, com as pessoas na rampa, foram 52 minutos. Então foi o tempo de eu dar uma volta certinha, assim. Porque eu entrei dentro do Palácio do Planalto, eu dei uma volta dentro, aí eu fiz o pessoal quebrando as obras de arte, quebrando a Secom, destruindo os quadros. E aí eu voltei para a rampa do Palácio do Planalto, e quando eu abri meu celular, eu comecei a receber um monte de relato de fotógrafos que tinham sido espancados, que tinham sido furtados, que tinham apanhado. E aí eu percebi que eu tinha, sei lá, um anjo da guarda do meu lado, que eu fui abordada algumas vezes, mas eu sempre desconversei, saí pela tangente, mas naquele momento eu pensei, nossa, foram assim mais de 8 fotógrafos espancados. Espancados não, mas alguns foram espancados, mas mais de 8 fotógrafos agredidos, porque alguns tiveram os cartões de memória roubados, então para mim isso é uma grande violência, né, também. Outros tiveram os corpos machucados, então assim, outros tiveram os equipamentos quebrados, então foram muitos, foram pelo menos 8 que eu contei. E aí eu percebi que eu falei, olha, o que eu fiz eu acho que já é suficiente, a partir disso eu acho que eu começo a colocar minha integridade física em risco, e falei, vou embora. Aí eu escondi minhas coisas e saí andando. E foi isso, foi bem tenso. A tua leitura de decidir para o Planalto, porque algumas outras vezes o Congresso tinha sido já invadido, já demonstra a importância de ter a informação prévia sobre o contexto que está sendo feito, né? Se tu é alguém que está lá só por causa da imagem, talvez não tivesse essa compreensão de ir para um local onde a notícia seria inédita, ou pelo menos mais rara, né? Porque o presidente tinha acabado de tomar posse, né? E o grande motivo da revolta era a posse do presidente Lula. Então, é lógico que o maior problema tá lá. E o Congresso, ele inteiro é simbólico, mas ele não tem um lugar, como, por exemplo, o gabinete do presidente, né? Não existe um lugar de poder só dentro do Congresso, né? Tanto que chamam da Casa do Povo. O STF é a mesma coisa, é o plenário, mas o plenário é mais impessoal. Acho que o ataque ao STF também foi a primeira vez, mas ali na correria, para mim, eu entendi que o Palácio do Planalto era o mais simbólico de todos, porque é um ataque pessoal às eleições, né, foi toda a causa do ataque, foram as eleições. Foi a vitória do Lula, foi o Lula ser empossado. Então, foi o estopim. Então, eu pensei que a foto do Palácio seria mais simbólica para o momento, né? E na minha visão foi mesmo. Sim. E o livro estava pronto já? Teve que parar as máquinas? O que é que o pessoal da editora achou disso? Foi bem para as máquinas, mas o pessoal da editora, eles são muito legais, assim. Fazer um livro de fotografia não é fácil.
São pouquíssimas editoras que topam, porque é um livro caro, porque é um livro colorido, porque o papel é mais caro, então o lucro é menor, então é um projeto muito novo, né? Assim, um livro com QR Code, um livro com intervenção gráfica, ele veio com print, veio com várias capas, a gente fez com prêmios de áudio, né, para ajudar na pré-venda, o pessoal do Medo e Delírio mandava áudio para as pessoas de presente, então assim, foi bem, bem diferente a forma com que ele aconteceu. E eles toparam tudo, a editora topou tudo. Então, quando a gente falou, olha, então, não tem como terminar o livro, a gente vai precisar atrasar mais uma semana, a única coisa que eles pensaram foi, tipo, estratégias de comunicação para avisar o público que vai atrasar o livro, para o público não ficar chateado, porque algumas pessoas compraram um livro quando a gente lançou a pré-venda, foi em setembro. Então, o pessoal comprou em setembro o livro, sabendo que eu faria a última foto em janeiro, então, até janeiro eles não estavam esperando receber o livro, mas quando... até no dia 1º, muita gente comprou, tal, teve uma explosão de vendas no dia 1º depois da posse, e aí quando acontece o 8, eu falo, gente, então, esse livro que vocês estão esperando desde setembro vai atrasar mais, porque o 8 de janeiro vai entrar. E a questão é fazer essa comunicação chegar às pessoas, né? Então, eu até recebi alguns e-mails pessoais, as pessoas falando, e aí, eu não vou receber meu livro? Aí eu respondia, é que o dia 8 vai entrar. Aí a pessoa, então tudo bem, então eu espero. Então, na verdade, a questão foi, tipo, como vamos comunicar para os leitores, né, que vai atrasar por causa disso. Mas eu vou dizer que em 100% dos casos, ninguém reclamou. A coerência completa, né? Eu acho que todo mundo entende. E isso me lembra até um pouco a história do livro do Fernando Moraes sobre o Lula, que ele fala que teve que adiar várias vezes, né? Ia terminar o livro próximo da prisão. Aí o Lula foi preso. Pô, não tem como terminar o livro. Aí o Lula é candidato, agora o Lula é presidente de novo. Então sempre acontece alguma coisa, né? Acho que a gente meio que tá vivendo esse momento ainda, né? Tinha que dar é coerente terminar no 8, mas tu poderia também ter continuado. Tem um monte de coisa acontecendo agora. Mas aí agora é outro ciclo. É a segunda temporada, entendeu? A primeira temporada foi essa. Mas a história continua, mas deixa o elenco descansar um pouco, entendeu? O roteirista também tá tirando um pouco de férias, vamos lá, calma. Eu vi que tu postaste uma arte que é A Verdade Vos Prenderá, né? Um grafite. Alguém fez com uma imagem do ex-presidente. Eu acho que pode ser um segundo título, né? A Verdade Vos Prenderá. Pois é. Continua a história. Vai continuando, infinita. O roteirista do Brasil é muito bom, né? História não vai faltar para ti ao longo dos anos, certeza. Ele devia ganhar um Grammy, esse... É um Grammy, não, é o Emmy, né? O Grammy é de música. O Emmy. Sim, o Emmy, o Oscar, enfim. Sobre a cobertura de política, uma dúvida minha. Sempre já começaste a fotografar pensando em cobrir política? Era a temática que sempre te atraiu mais? Ou foram outras circunstâncias da vida que te levaram a esse tipo de cobertura? Na verdade, eu sempre gostei de fotografar política, eu só entendia política de formas diferentes. Então, eu sempre gostei muito de manifestação de rua, de movimento de rua, fazer ocupação, sempre gostei. Chegaste a atuar politicamente antes do movimento estudantil? Não. Não. Já começaste a participar pela fotografia mesmo? Eu sou uma observadora, não atuante. Eu gosto de observar a política, né? Eu não gosto de atuar nela. Não me vejo num papel, assim, para mim não faz sentido nenhum, sabe? Eu gosto de observar. Então, sempre gostei de política, mas para mim eu não entendia como política, eu não entendia como fotografia política, eu falava que era uma fotografia social. E conforme minha visão sobre política foi mudando, é lógico que aquilo já era política, né? Então, assim, hoje em dia eu vejo política em tudo. Eu acho que viver é político. O jeito que você anda na rua é político. O jeito que você conversa com as pessoas é político. A política está em absolutamente tudo, né? E eu sou apenas mais uma intérprete dela, uma intérprete visual, né, bem particular, né, do jeito que eu leio os cenários políticos.
E aí eu acho que, para mim, o que eu entendi, a primeira vez que eu vim para Brasília foi durante o impeachment da Dilma. Eu fui fotografar o Temer na madrugada que ele estava virando presidente. Ele posou para mim e enquanto ele estava sendo votado para virar presidente. Então, essa foi a primeira vez que eu vim para Brasília. Eu senti uma efervescência muito grande, como se todas aquelas consequências de desigualdade, consequência, a miséria no Brasil, que foi uma coisa que, sei lá, né, a gente só entende o mundo quando a gente conhece diferentes realidades, né? Então, vamos lá, eu sou uma menina branca da classe média de São Paulo, então é muito fácil você crescer numa bolha sem ter contato com outras realidades, né? Então, e acho que essa curiosidade de entender o mundo e achar que meu mundo é muito pequeno foi o que me levou a fotografar outras coisas. Inclusive, eu só conheço bem o Brasil hoje por causa da fotografia, então foi me colocando em contatos com diferentes perspectivas. Eu acho que a gente está aqui na Terra para, sei lá, né, fazer alguma coisa boa, deixar uma marca boa, fazer alguma diferença positiva. Acho que todo mundo que faz jornalismo, todo jornalista, eu imagino que entra no jornalismo porque acho que pode fazer uma diferença boa para o mundo, né? Pelo menos é assim que eu vejo o papel do jornalista. E aí, depois que eu vim para Brasília, eu pensei, bom, todas essas coisas que eu quero denunciar, que eu quero falar sobre, eu vejo que a causa disso tudo é Brasília, né? As coisas são decididas aqui. E aí o resto do Brasil está com as consequências, sempre vivendo as consequências. Eu pensei, por que não falar das causas, né? Por que não colocar no holofote as causas e tentar aproximar a política das pessoas e desmitificar a política? Não, a política é para todo mundo, a política não é só para quem está aqui no aviãozinho, aqui no plano piloto, sabe? A política é de todos, você pode entrar nos poderes, você pode entrar no STF, você pode entrar no Palácio do Planalto, você pode entrar no Congresso, tipo, é aberto ao público, você pode ir lá, sabe? Você pode ir lá cobrar seu deputado pessoalmente, não é uma coisa inatingível. E Brasília tem toda essa coisa da distância. E aí eu entendi que, na verdade, eu sempre gostei de política, só que aí eu me foquei em fotografar a política de Brasília, que para mim é a causa, né? E nesse processo também mudou muito a minha visão de missão, digamos assim. Porque antes, para mim, a minha missão era dar voz a quem não tinha e ser os olhos de quem não conseguia se expressar. E hoje já é completamente outra coisa. Hoje eu entendo que essa minha visão era extremamente arrogante, que eu não tenho que ser os olhos de ninguém, nem a voz de ninguém, que o meu trabalho é criar espaços para que essas pessoas venham aqui, sejam as próprias vozes e sejam os próprios olhares delas, que elas têm o direito de estar aqui, olhando pelos olhos delas mesmas e contando a história delas. Então, acho que é isso também, mudou bastante a forma com que eu vejo política e como eu interajo com ela e como eu acredito que seja meu papel nela. Sim. E em relação ao que mudou no teu trabalho, tu comentaste um pouco no início, eu queria que tu desses alguns exemplos, o que do ponto de vista até da tua estética mesmo, o que tu destacarias dessa primeira Gabriela Biló, primeira temporada ali, 2013 até 2023, até 8 de janeiro? Eu acho que uma coisa que mudou bastante era eu sempre procurava ter uma foto boa, e hoje eu já penso que toda a história é um conjunto, que você não necessariamente precisa resumir tudo em uma foto. Acho que as minhas fotos ficaram mais escuras também, mais carregadas no preto, acho que isso tem muito a ver com a minha forma de ver o mundo também, que mudou bastante. Acho que o uso de lentes também, eu amava grande angular, continuo amando, mas hoje eu uso muita tele, então fotos muito mais chapadas, menos distorcidas. Até a abertura, eu sempre usei uma lente muito aberta com bastante desfoque e tal. E hoje, dependendo da situação, por exemplo, o 8 de janeiro, fotografei com tudo no foco, porque eu entendo que aquilo é um documento, então eu preciso estar tudo no foco. Meus cortes mudaram muito. Antes eu acho que eu cortava a foto de uma forma muito mais padrão, e eu fui ganhando confiança no meu olhar e falando, não, mas o que eu quero dizer é isso, não isso. Então, a forma com que eu corto minhas fotos mudou muito, assim, ficou mais ousado, assim. Eu acho que na minha linguagem eu parei de reproduzir coisas e sim usar essas coisas como inspiração
eu criei a minha própria linguagem. Antes eu acho que era uma reprodução de linguagens que eu admirava, e hoje elas são fontes que eu bebo, mas eu já tenho a minha própria linguagem. Acho que mais ou menos isso. Gabriela, entrando um pouquinho agora na questão do gênero, né? Estás baseada em Brasília, um lugar que é extremamente composto, é majoritariamente composto, na verdade, por homens. Já sofreu alguma violência nesse sentido, que atrapalhou o teu trabalho, que alguma coisa mesmo da própria parte do Senado e do Congresso, né, da Câmara dos Deputados? Não sei se atrapalhando assim a questão de posicionamento na hora de cobrir alguma coisa. Já sofreu algo nesse sentido? Ah, sim, isso é normal, assim, infelizmente. Eu acho que o machismo, em todas as profissões que você tem muitos homens, ele é mais gritante, né? Quando você tem uma profissão que tem mais mulheres, ou pelo menos é equilibrado, esse machismo é mais inibido, então ele rola mais solto, como tem pouquíssimas mulheres funcionalistas aqui em Brasília, ele rola mais solto. Então é desde comentáriozinhos que, poxa, você está querendo se concentrar ali na sua foto, e você vê, às vezes nem é sobre você, é sobre uma, sei lá, uma pessoa que passou, e aí você ouve um comentário de um colega falando de um jeito bem desrespeitoso com uma mulher que passou, e você já se irrita com aquilo, e você, poxa vida, eu tô aqui trabalhando, eu não sou obrigado a ouvir esse tipo de coisa no Palácio do Planalto, sabe? Então são umas coisas assim, isso me irrita, isso me tira bastante sério e atrapalha muito a minha concentração. Penso, bom, além de lidar com todos esses fatores que eu tenho que lidar para fazer bem o meu trabalho, eu ainda tenho que lidar com o machismo. Também existe, por exemplo, principalmente para meninas que estão começando a fotografar, muito desrespeito, assim, das pessoas virem te tirarem da frente e falar, sai daqui, menina, como se você não tivesse o direito de estar lá, como se o seu direito não fosse o mesmo de estar nesse lugar. Então, quando eu comecei a fotografar, eu sofria bem mais. Hoje em dia, já ninguém me empurra, assim, mas né, eu ainda sofro bastante machismo, então imagina para quem está começando. Eu já tenho 10 anos de carreira, né, mas para quem está começando, para as mulheres que estão começando, é muito mais difícil, assim. A outra coisa é descredibilizar seu trabalho, achar que você só fez tal foto porque fulano de tal gosta de você, sabe? Mas você pediu com jeitinho. E não, assim, a gente está aqui de ombro a ombro, tá todo mundo fazendo o mesmo trabalho, eu não tive nenhum acesso mais privilegiado porque eu sou mulher, sabe? Então tem bastante isso. Também tem essa coisa das suas conquistas serem sempre atreladas a algum favor sexual que você tenha trocado, então isso também é frustrante. Então, quer dizer, e é muito curioso, porque a fotografia é tão democrática, né? Você tem a foto ou você não tem o que dizer. Ou você tem ou você não tem. Aí você olha, eu tenho a foto, estou fazendo um trabalho constante, mesmo assim, toda vez que meu trabalho dá uma estirada, é tipo, não, mas é porque quem ela está conhecendo lá, mas que homem que colocou ela nesse lugar, né? Existe muito isso, assim, que é bem cansativo. Deixa eu ver o que mais. Por exemplo, a gente tá num... Isso já aconteceu comigo algumas vezes, assim. Tem algum lugar, tem um segurança, vamos supor. A segurança ali da figura política. Aí você chega lá, dá um oi e tal, aí o segurança pega e te dá aquele abraço que não é legal, aquele abraço que teve muitas mãos ali nesse abraço. E aí você fica travada, porque você vira e fala assim, tá, eu vou falar alguma coisa pra ele, porque daqui a 5 minutos eu vou ter que pedir para ele para eu cruzar para o outro lado, porque eu preciso fazer aquela foto daquele lado. E se ele não me deixar, eu não faço. Então você fica, bom, então acho que eu vou ficar quieta, né? Aí vem o seu colega homem e ele cumprimenta, ele troca, e aí, cara, não sei o quê, troca mais 5 minutos de ideia de futebol, e ele deixa. Então, assim, para o homem passar para o outro lado, 5 minutos de futebol tá ok. Para mim, eu tenho que liberar o meu corpo. Então, esse tipo de coisa já não está acontecendo mais, mas aconteceu bastante, assim, comigo. Que era assim, então eu tenho que ceder a um toque físico de um homem para eu conseguir o mesmo acesso que um homem consegue conversando e sendo legal, sabe? Então, isso sempre me frustrou muito, assim, o quanto que ser legal e tratar bem e ir ali no papo não funciona. Tem que sempre ser algo a mais. Então, isso para mim sempre foi muito frustrante. Aí você vai perdendo acesso, porque uma hora você fala, não dá, entendeu? Não, esse cara tá vindo para esse lado, eu vou pro outro, porque eu não quero que ele encoste em mim. Então, esse tipo de coisa vai cansando, porque é isso, você não se concentra só na sua foto, né? Você se concentra o tempo todo no entorno. Isso tira
tira a qualidade do seu trabalho, inevitavelmente. Né? Tem jeito. Uma dúvida, baseado no que você relatou, além de ter a dificuldade com os parlamentares e as pessoas que trabalham em si ali dentro, né, da Casa Legislativa, ainda sofre a dificuldade com os colegas de profissão, que em tese deveriam estar ajudando. Seria mais ou menos isso? Nos parlamentares eu nunca sofri nenhum assédio, assim, de nenhum político, isso nunca aconteceu. Mas sim, é isso. Às vezes os colegas depende do lugar que você está trabalhando, né, assim, mas às vezes os colegas são bem machistas, tem muita reprodução de machismo, tem muito machismo estrutural, às vezes cansa, mas também, assim, eu tenho um grupo legal de amigos aqui em Brasília, que são fotógrafos, fotografam comigo, que eles são super legais e se colocam e já presenciaram algumas cenas de machismo, e se colocaram, então isso eu acho que vem evoluindo, sabe, eu acho que já foi bem pior e vem evoluindo, com o tempo eu acredito que quanto mais mulheres na fotografia, no fotojornalismo, isso vai melhorando com o tempo, porque vai se tornando absurdo cada vez mais as coisas, então coisas que eram normalizadas agora já não são, né, então vai a intolerância no bom sentido vai aumentando e vai transformando o ambiente aos poucos. E, assim, ao longo do teu dia a dia de trabalho, quais são as principais dificuldades que tu tens na hora de conseguir executar mesmo, né, o que tu tá fazendo ali? Seria mesmo essa questão do preconceito? Ou seria mais questão de... Não sei, a dificuldade em si que tu vive no dia a dia, sabe? Para conseguir entregar um trabalho bom. Eu acho que é a imagem limpa. A coisa que mais acontece em Brasília é as pessoas entrarem na sua frente na hora da foto. Então, acho que essa é a maior dificuldade, assim, você ter acesso a boa imagem, isso para mim é o mais difícil, assim, de longe. Bem na hora da foto, um celular levanta na sua frente, isso para mim é o mais difícil no dia a dia. No caso dos protestos de 2013, falaste que tu saíste da faculdade em 2012, né? Ou já era profissional. Sim. Em 2012, início de carreira. E aí vem em 2013 um furacão, né? Acho que mexeu com o país de todos os aspectos políticos. Eu gostaria que tu falasses um pouco como foi essa parte da fotógrafa ali naquele momento, no momento que tu está desenvolvendo a tua linguagem e num espaço tão adverso como os protestos de forma geral, de 2013 em especial, porque tu estavas em São Paulo, onde tudo começa e onde a violência policial é a maior também, que é inclusive o que dá início ao que tudo ocorre depois, né? Então eu queria que tu falasses um pouco de como é que se trabalhava no meio daquilo ali, né? Para quem está de fora e que nem... com muito medo, né? Com medo, assim, era muito cansativo, porque eram muitas horas andando, né, com equipamento pesado no corpo. E, bom, a gente teve um colega que ficou cego, então, assim, medo de violência, né, eu estava começando a fotografar, eu fui meio que aprendendo na marra, a me posicionar, a entender onde era melhor. Cheguei a fazer um curso com a polícia militar, de posicionamento, onde eu poderia me posicionar e tal, onde seria mais seguro. Eu ainda tenho medo, eu acho que o medo é um grande aliado, né? Eu acho que quando você tem medo, você tem que ouvir, porque o seu medo é o seu inconsciente captando alguma coisa que o consciente não captou. Então eu ainda tenho bastante medo. Mas eu não sei, eu acho que a vontade de estar nesses momentos históricos era mais forte. Então, muitas vezes eu tinha vontade de sair correndo, assim, só. Assim, não tinha vontade. Mas fala, não, tudo bem, porque depois você vai para casa, quando você chegar em casa, você vai se arrepender de ter saído correndo. Porque você queria estar ali vendo os negócios, entendeu? Então, fica. E aí, essa é uma das... pensar na Gabriela do futuro, como que ela ia querer ter essas fotos. Então, é uma das coisas que me faz ficar. Assim.
E nesse momento também, com o Mídia Ninja, enfim, meio que se estabelece uma nova forma de cobertura, né? Envolvendo a internet, ali nos protestos, muita gente começa a trabalhar com a cobertura, e hoje a gente, é óbvio, assim, é notório a importância da internet nas coberturas políticas, das redes sociais, dos podcasts, enfim. Queria que tu falasses um pouco disso hoje, que a gente tem a pele da fake news em debate, né, das fake news em debate. Acho que de que maneira tu entendes esse momento e o debate sobre a fake news, pensando nesse caminho aí que o teu livro retrata? Ainda mais que tu é bastante ativa, né, nas redes sociais. Eu acho que as redes sociais são uma ferramenta, né? Como quando a câmera digital começou a existir, era uma ferramenta, como fotos coloridas começaram a existir, era uma ferramenta, quando o computador começou a existir, que você não precisava da máquina de escrever, é só uma ferramenta, e acho que os celulares e as redes sociais também são só uma ferramenta. Como a gente usa isso, que eu acho que é a questão, né? Mas não a rede social em si. Eu sou a favor das redes sociais, eu acho que as redes sociais tem, assim, infelizmente tem um lado bem complicado que a gente está vendo agora, que a gente não está vivendo esse caos, que é o boom, que ninguém ainda sabe direito como lidar com os crimes que acontecem, etc., que tem essa grande discussão. Mas as redes sociais também são uma ferramenta da evolução humana e principalmente da comunicação. Então, nós, como comunicadores, a rede social é um grande ganho, porque a gente consegue alcançar mais pessoas mais rápido, às vezes com mais profundidade. Então, a pessoa, às vezes, que não lia um jornal, hoje em dia está lendo notícias, sabe? As pessoas estão mais conectadas com política. Infelizmente, a gente tem o lado das fake news, mas isso é só a gente aprender a manusear essa ferramenta super poderosa e maravilhosa que é a internet. Então, por exemplo, voltando a falar em mais espaços para mais mulheres na fotografia, eu acho que a rede social é um lugar que você não depende de grandes veículos, por exemplo, para contar a sua história, para fotografar, para se publicar. Você não precisa ser fotógrafo de um grande veículo para ser um grande fotógrafo, né? E eu acho que o celular, tem fotógrafos maravilhosos que fotografam só com o celular, é uma câmera que hoje em dia a câmera do celular é muito melhor que algumas câmeras analógicas que existiam, né, de grandes fotógrafos. Então, é possível. E essa pessoa tem ali as plataformas dela para divulgar o trabalho dela, para contar a história dela, para contar como ela vê outras histórias de poder também. Então, acho que as redes sociais, elas democratizam a informação e o acesso à informação. Acho que a gente ainda não aprendeu a usar direito, assim, no seu melhor, no seu potencial máximo. Mas eu sou uma grande defensora das redes sociais e das pessoas que produzem conteúdo para as redes sociais. Eu acho que a capacidade humana só vai se expandindo de acordo com o quanto a gente aprende a mexer nisso, assim. Fantástico, Gabriela, a gente agradece. Eu acho que a gente ficaria muito mais tempo aqui conversando, mas nosso tempo estourou totalmente já brigaram com a gente aqui. Mas desculpa. A gente agradece muito. Não, a gente a gente está muito feliz mesmo de ter esse bate-papo e, enfim, desejamos muito sucesso, que teu livro alcance os objetivos que tu te pretendes. Muito obrigada, gente. Foi um prazer. Em breve possa te ver aqui em Belém, né? Divulgando o livro, trazendo um pouquinho mais da história para cá. Vou tentar. Gente, muito obrigada, foi um prazerzão conversar com vocês, obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade de falar sobre o meu trabalho, foi um prazer conhecer vocês também.